E aí, tudo bem com vocês? Neto Bressan. Estou aqui hoje para gravar mais uma aula e hoje o tema é sensibilidade do resultado financeiro de uma usina de açúcar, etanol e bioenergia, né? Como eu valorizo, eu quantifico, né, os principais indicadores que impactam no resultado financeiro de uma usina, né, ao longo de uma safra. Então, obviamente, é uma análise simplificada que eu estou trazendo aqui, tá? Mas ela permite a gente entender quanto representa 1 quilo a mais no ATR da cana, 1 ponto a mais na eficiência industrial da unidade. Eventualmente, se eu tenho diferenças de preço do etanol e do açúcar, ou do próprio etanol, né? Um etanol padrão Grade B em relação ao hidratado carburante, enfim. Tem vários drivers, né, indicadores que impactam no resultado. E aqui o meu objetivo é trazer, né, de uma forma mais simplificada os principais indicadores, né, e simular com vocês, né, um plano de safra, né, que foi construído e versus uma simulação aqui de realizado, né? Então, vamos lá? Ó, na tabela aqui abaixo, eu trago para vocês, né? Aí ela já está preenchida. O preço do açúcar, tá? Que foi considerado, o preço do etanol, tá? No plano. Trouxe aqui para vocês também o preço do etanol em açúcar equivalente. A gente não pode comparar o preço direto do açúcar e do etanol, porque para cada 1 metro cúbico de etanol que eu faço, se eu não fizesse ele e fizesse açúcar, teria mais ou menos 1,6 toneladas de açúcar. Então, eu preciso dividir o preço do etanol por 1,62, tá? E aí sim eu tenho um valor que eu poderia comparar. Então, vamos pensar o seguinte: o meu açúcar está remunerando por tonelada, né, 2.447 reais. Bom, o etanol está 2.658, mas como eu tenho essa conversão na relação, esse preço de açúcar aqui, de etanol aqui, convertido para açúcar, representa 1.641. Ou seja, né? Vamos pegar aqui, agora eu posso fazer um menos outros, estou considerando valores livres de impostos, tá, pessoal? E que o custo de produção é o mesmo. Preciso fazer algumas premissas, senão a gente não simplifica aqui as contas. Então, o açúcar está remunerando, nesse caso aqui, R$ 800 a mais, né, do que o etanol, tá bom? Então, nesse meu exemplo aqui. Vamos lá. Então, eu considerei aqui uma safra de 2 milhões de toneladas de cana, né, uma usina de médio porte. O ATR da cana, 135 quilos. Bom, um custo fixo agrícola, e aqui foi mais uma simplificação, né? A, o plantio, ele não, o investimento ele é amortizado, né, ao longo dos anos. Então, estou considerando isso também como um custo fixo, né? 1/5 da fração anual, o trato, o preparo de solo, né? Então, eu estou considerando tudo como se fosse. Só estou considerando o custo variável aqui, a corte, colheita e transporte da cana. O restante estou considerando. Então, essa usina agrícola vai custar R$ 200 milhões no ano. A eficiência industrial, que é a recuperação em ART, né, de todo o produto, 89. E com isso ela vai produzir 218 mil toneladas de açúcar, 21 mil metros cúbicos de etanol, tá? Aqui é um fator de conversão, né? Quanto que eu estou convertendo? Usinas São Paulo é mais ou menos 50, considerar 50, tá?
50% de toda a pau que entra vira açúcar. O meu custo fixo industrial 60 milhões e o custo variável agroindustrial R$ 45 por tonelada de cana. Tá bom? Essa usina, ela sobra 100 mil toneladas de bagaço, não tem cogeração, tá bom? Inservíveis e obsoletos, é todo aquele material que a gente vende, né? Nas unidades, sucata, é algum equipamento que foi desativado. Pô, aqui que isso aqui vai gerar uma receita no ano de R$ 1 milhão, vai. Um, dois, três. R$ 1 milhão, beleza? O bagaço vendido aqui, vamos considerar R$ 70. A receita da cana, né, vai dar R$ 223, tá? Enfim, aqui são os dados. Agora vamos colocar aqui o realizado, né? Então, vamos pôr aqui, vamos considerar que nesse ano, né, o preço do açúcar, vamos pôr os mesmos valores aqui, tá? Até para a gente poder depois analisar a, a sensibilidade, né? Vou copiar e colar esse cara aqui, de cada indicador no resultado, né, da unidade. Hum. Deixar todos os indicadores aqui. Eu já eu explico aqui como que vai ser a... Ok. Então, gente, ó, quais são os principais indicadores que eu posso olhar aqui na hora de fazer o meu plano, ó? Eu dividi aqui, ó, em preço do produto, né? Toda vez que o preço do produto, né, está acima ou abaixo do meu plano, isso vai gerar um impacto, né? O segundo, cana. Vamos dizer que a minha produtividade, né? Aí aqui nessa simulação estou considerando 100% cana própria, tá? Então vamos dizer que a minha cana, a produtividade do meu canavial ficou acima do plano. Então isso vai ter um impacto positivo. Quanto representa isso, né? O ATR da cana, cada quilo de ATR a mais, quanto representa isso no meu resultado em relação ao plano? A eficiência em ART, né, a minha recuperação em ART, 1%, quanto representa isso no plano? O mix de produto, então vamos dizer que o açúcar está remunerando mais do que o etanol, né? Então a paridade está favorecendo o açúcar. Quanto que representa eu aumentar o mix de açúcar na lucratividade da minha unidade? Quanto representa uma venda adicional de bagaço em relação ao plano? E ali, no final, o custo, né? Quanto que eu orcei, quanto que eu realizei, né? Esse de todos aqui, acho que é o mais fácil, né, da gente mensurar, né, de acompanhar. Então, um objetivo de já com a safra rodando, né? Então, fiz o plano. Normalmente a gente faz esse primeiro plano em novembro, dezembro e março, antes de começar a safra, faz uma revisão quando já tem a estimativa de cana mais precisa, né? Porque daí eu já sei quanto choveu em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, normalmente a gente faz ali uma primeira estimativa do plano em novembro e depois em março revisa pelo volume de cana atualizado, né? Bom, então vamos lá, tá? Vamos, eu vou simular aqui, né? A gente alterando um a um e vendo o efeito no preço, né? Então, gente, ó, vamos considerar aqui, ó, que esse ano, ao longo da safra, o preço do açúcar vai ficar 10% acima, né? E o preço do etanol 10% abaixo. Então, em linha com o plano, vamos dizer assim. Mas olha que interessante aqui, ó. Só do preço subir 10%, isso já gera um impacto positivo na unidade
de 33 milhões de reais, né? Então, 10% que o preço sobe numa usina dessa aqui representa um impacto de 3 milhões, 33 milhões de reais. Vamos pôr aqui que o preço do etanol cai 10%. Então, esse impacto ele é parcialmente reduzido, tá? Mas ainda assim positivo, né? Porque essa unidade acaba fazendo mais açúcar que etanol, tá bom? Vamos lá. Na sequência, eu tenho aqui, ó, vamos colocar aqui que além do preço, né? O preço está melhor, mas a produtividade do canavial também está 2% acima, né? Então, vezes 1,2%. Olha lá. Isso me dá mais 9 milhões de reais em relação ao plano. Olha como é relevante, né? Estou falando de 40 mil toneladas de cana. Mas vamos pôr o seguinte: não teve mais cana, mas o ATR não foi tão bom, caiu 2 quilos. Então, o KS fechou com 133. Pum! Olha lá, um efeito negativo. Então, praticamente, o que a cana a mais me deu, o fato do ATR estar mais baixo, a gente perdeu aqui 8 milhões de reais. Legal? Então, vamos lá. A eficiência na sequência aqui, custo fixo. Cara, o custo fixo da agrícola ele não mudou, tá? Ficou igual. Bom, vou colocar aqui que ficou igual. A minha eficiência industrial, um pouco ela deu um ponto acima. Ela fechou com 90%. Olha lá, ó, 5 milhões de reais, gente, no resultado. Direto. Ok? É, vamos pensar o seguinte, ó, esse é um ano que o açúcar está remunerando mais que o etanol. Então, vamos fazer um trabalho forte aqui e a unidade conseguiu fechar com 52% mix. Olha o que que representa isso aqui, ó. Mais 3 milhões de reais. Olha que beleza. Bom, aí, fora isso, tem ainda o bagaço, né? Então, vamos considerar aqui que a gente não conseguiu vender as 100 mil toneladas de bagaço, né? Eu acabei fazendo mais açúcar e só vendi metade nesse bagaço aqui. Consegui sobrar metade. Dois, três. Isso vai me gerar um impacto negativo de 1.800.000 reais. Ok? E por último, vamos falar aqui que, como teve que moer um pouco mais de cana, o custo industrial aqui fechou 2 milhões acima, né? E o custo por tonelada de cana fechou R$ 1 por tonelada mais acima. Então, isso aqui, ó, gerou um custo mais de 5.840.000 reais. E aqui a gente tem o cascade, né, do meu resultado financeiro. Somando tudo isso aqui com o fato do preço estar ajudando eu ter mais cana, mesmo perdendo um pouco na TR, feito uma eficiência maior que o plano, um mix maior que o plano, quebrei um pouco no bagaço e economizei em algumas linhas, mas e não economizei nada, né? Cumpri o custo agrícola, estourei 2 milhões da indústria e o variável aumentei R$ 1 por tonelada de cana, né? O agroindustrial. Então, isso aqui vai me gerar um impacto financeiro nessa unidade de 11 milhões de reais, tá? Uma unidade desse porte tem um capital empregado na ordem de, aqui, uns 650 milhões de reais, tá bom? É, vamos considerar que o resultado dessa unidade, um pouco o EBIT dela, né? O EBIT do plano dela devia ser na ordem de uns 30 milhões, 2, 3, né? Então, para ficar bonitinho aqui, eu estou bem em cima da. Aqui, 30 milhões. Aqui está errado, né?
3 anos, 3, tá. Aumento aqui. Então, com essas ações, eu vou aumentar o meu EBIT em 11 milhões dos 30 que já estava no plano. Eu fiz 41 milhões de EBIT. Então, o meu ROACE, pego o EBIT dividido pelo capital empregado, que estava em Deus, ué, formatar número porcentagem. Aí, que estava em 4%, né? Fechou em 6,41. Beleza? Agora, olha como hoje a taxa Selic está em 15%, né? Está em 15%. Hoje a taxa Selic está em 15%, né? Pô, o que que eu teria que fazer para o meu negócio remunerar pelo menos a Selic? Bom, vou colocar aqui, ó. Preço eu não controlo. Pô, vamos fazer que a Agrícola fez um trabalho legal lá de olhar as melhores frentes e conseguiu fazer subir 2 quilos essa TR. Pum. Opa, olha o que acontece aqui. 8,9, então já melhorou, já deu 54, 57 milhões de EBIT, de EBIT. Esse EBIT. 57 milhões de EBIT. Vamos lá, o que que dá para fazer mais? É. Não, pô, mas vamos falar que a usina parou pouco, também o Working Days foi um pouco melhor e a gente sobrou mais bagaço, né? Então, em vez de sobrar 50 mil, sobrou 120, deu 3. E o meu custo variável fechou R$ 1 abaixo, o custo industrial fechou 2 milhões abaixo. Vou fazer o exercício aqui, 58, indo 3, indo 3, 8 milhões. A agrícola economizou 5 milhões por um orçamento de economizar uns 3% aqui na agrícola, 70, 93, 97. Vamos ver se chegou lá. Chegou 11,2, ó, tá quase. O que mais que a gente consegue fazer aqui? Preço eu não controlo. O mix. A gente acabou conseguindo aqui 54% de mix. É possível, tá, gente? Possível sim. Um ganho maior aqui no mix, dependendo das suas instalações, né? A gente consegue. Como que ficou lá? Vamos ver. 12,29. Tá difícil. Tá difícil. Bom, a gente torceu aqui, deu tudo certo, o preço do etanol ficou igual ao plano. Bom, agora 15,6 aí, ó. A gente chegou num ROACE igual à taxa Selic. Então, essa simulação, gente, né? Então, tem um capital empregado de 650 milhões e fiz um EBITDA de 100 milhões, né? Então, é sensacional um resultado desse, né? Muito bom mesmo. E é isso, né, gente? Em períodos com o preço do açúcar muito baixo, né? A gente está até com a paridade invertida, né? Esse exercício ajuda a gente a entender, né? Qual desses drivers a gente poderia, sabe que tem uma lacuna maior, que toda companhia poderia colocar um esforço, né? E contribuir para que esse resultado seja o maior possível, né? E aí você sai de um retorno, né? Bem pouco atrativo, né? Hoje que é 4,6% para
15, né, que é acima da Selic, né, com ações ali sempre voltadas nesses indicadores. Então, eu fiz ele só considerando o cana próprio, que o objetivo realmente é a gente poder simplificar, senão a conta fica bem mais complicada aqui. Então é isso, né? Quem gostou, me manda mensagem aí, comenta, faz um comentário que eu mando o arquivo em Excel para vocês poderem simular como que fica o resultado financeiro na unidade de vocês, tá bom? Espero que gostem. Um abraço, até mais.